Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Marcos Gomes, especialista em concursos públicos, e no vídeo de hoje nós vamos estudar juntos o conteúdo mais importante que todo aluno tem que dominar, se quiser mandar muito bem em qualquer prova, que é compreensão e interpretação de textos. Primeiramente, eu queria conversar com vocês sobre a realidade que a gente vive aqui no Brasil. Segundo pesquisa recente, cerca de 38% dos universitários são considerados analfabetos funcionais. O que é que isso significa? Eles são capazes de ler e escrever, mas não sabem interpretar nem agregar informações, né, sobre aquilo que eles leram. Gente, isso é uma realidade muito grave, tá? E isso é uma coisa muito séria. E muitas vezes, muitos alunos bons que se esforçam muito, tá? Que leem bastante material e que se esforçam para ser aprovados, acabam ficando de fora da lista de aprovados por conta de bobagem. Às vezes você vai ver onde o aluno errou e ele até sabia o conteúdo, mas ele só não conseguiu interpretar o que é que a questão estava efetivamente pedindo. Infelizmente, isso é uma coisa que acontece e acontece demais. Talvez, né, o principal motivo aí para essa realidade negativa seja a baixa qualidade da educação básica, tá? A gente sabe que durante muito tempo o ensino aqui no Brasil ele foi focado em memorização, e quando você fica muito focado em memorizar um conteúdo e não compreender e interpretar, isso faz com que a sua capacidade de interpretação e compreensão ela seja diminuída. Além disso, né, falta de formação e valorização dos professores, aulas muitas vezes expositivas e descontextualizadas da realidade dos alunos, ou deficiências nos métodos de avaliação, né? Infelizmente, a gente sabe que muitas escolas acabam aprovando aí os alunos sem que eles tenham a capacidade, né, de progredir de série. Porém, gente, também existe um outro lado, tá, dessa realidade, que é a questão das causas pessoais, né? Muitas pessoas têm transtornos de aprendizado, né? Vão ter casos aí como o TDAH, o TEA, a dislexia, né? E diversos outros transtornos de aprendizagem. E o que é que eu queria que você entendesse, tá? Para a gente poder começar adequadamente essa aula. Se por acaso você tem dificuldade de leitura, de interpretação, de compreensão de texto, isso não é o fim do mundo, tá? Isso não te faz uma pessoa inferior ou uma pessoa incapaz. Você só tem uma dificuldade que você precisa resolver. Parte da resolução dessa questão já passa pelo que você está fazendo agora, procurando conteúdos aqui no YouTube, como essa aula que eu estou dando, né? Que vai aí te permitir ter um desenvolvimento, né? E melhorar a sua capacidade, né? As suas habilidades. Porém, caso você tenha alguma dificuldade de aprendizado relacionada a algum transtorno de aprendizado, eu recomendo você a procurar ajuda profissional, tá? Não precisa ser pago, não precisa ser caro. Você pode procurar isso também no Sistema Único de Saúde, no SUS. Procurar profissionais como psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos e muitos outros que podem aí fazer uma grande diferença, né, e te trazer ferramentas que serão muito úteis na sua preparação, tá bom? Mas, dito isso, fazendo essa ressalva, vamos iniciar aqui o conteúdo da aula. E por que eu falo que a compreensão e interpretação textual é o conteúdo mais importante que você precisa dominar na sua preparação? Porque, basicamente, toda questão de prova, seja de Enem, seja de vestibular ou de concurso público, vai exigir que você tenha a capacidade mínima, pelo menos, de entender o que a questão está te cobrando, de entender, né, o que o enunciado está querendo. Além disso, você também precisa ter a capacidade de analisar as afirmativas para julgar quais estão corretas e quais estão erradas. Se você não consegue fazer isso, mesmo dominando o conteúdo, tá? Mesmo estudando muito, pode ser que você acabe se complicando em algumas questões na prova e isso pode, infelizmente, te colocar fora da lista dos aprovados. Mas eu vou te passar aqui algumas ferramentas que vão ser importantes, tá? E eu vou te ensinar como a gente faz isso aqui na prática. Então vamos lá. Então, primeiramente, vamos compreender a diferença entre compreender um texto e interpretar o texto. Quando a gente fala de compreensão textual, nós estamos falando sobre aquilo que está no texto, aquilo que o texto está comunicando, aquilo que o texto está falando. Então, você precisa entender, né, o que está no texto de modo objetivo, né, de fato, o que é que o texto está dizendo, e as respostas elas geralmente estão explícitas no texto. Então, as perguntas que você vai fazer ao texto, né, para compreendê-lo é quem, né, quando ele está falando sobre uma ação que foi praticada, quem praticou, onde foi praticada, quando foi praticada, né? Então, essas informações que você consegue tirar de modo objetivo do texto, nós chamamos de compreensão textual.
Porém, isso muitas vezes não é suficiente, tá? Muitas questões vão exigir de você a interpretação textual. E o que seria isso? É entender o que está além do texto. Mas cuidado, não é para você inventar informações, nem para você extrapolar o conteúdo do texto, tá? É para você entender aquilo que está implícito, aquilo que o texto quer dizer, aquilo que ele quer comunicar, mas não está explicitamente nas palavras que estão ali grafadas. Então, exige inferência. Respostas podem estar implícitas e envolve analisar a intenção do autor, ironias, duplo sentido, figuras de linguagem e muitas outras. Aí você deve estar se perguntando, professor, como eu vou saber na hora da prova se a questão ela é de compreensão textual ou se ela é de interpretação textual? A própria questão, tá, ela vai dizer para você. Se a questão ela começa se referindo diretamente ao texto, como por exemplo, de acordo com o texto, no texto, segundo o autor, geralmente essas questões estão buscando que você tenha compreensão textual, ou seja, que você vá até o texto e consiga perceber essas informações lá. Por outro lado, quando a questão for sobre interpretação textual, ela vai pedir para você ir um pouco além do texto, como por exemplo, conclui-se a partir do texto, infere-se do texto ou depreende-se da leitura, né? Essas são formas que o enunciado vai trazer quando ele estiver se referindo à interpretação textual. Mas e quando eu vou analisar o texto? Quando eu vou fazer uma leitura para ter uma compreensão e uma interpretação? O que é que eu preciso guardar ali? O que é que eu preciso verificar naquele texto? Existem várias coisas, tá? Eu trouxe aqui as mais importantes. Em primeiro lugar, tá? Segundo a minha avaliação, são as conjunções. Gente, as conjunções elas são muito importantes, porque por meio delas vocês vão conseguir compreender oposição, conclusão, explicação. É muito importante no texto você entender, por exemplo, causas e consequências, e a conjunção ela te permite fazer isso. É muito importante também você entender quando o autor está afirmando ou quando ele está se opondo a alguma coisa, tá? Tudo isso nós vamos ver ainda nesse vídeo aqui na prática. Outro detalhe muito importante, tá, que você precisa se atentar ao texto são as chamadas negações. As negações, por exemplo, podem estar presentes por meio de palavras como não, nem, nunca, jamais, tá? Sempre que tiver isso no texto, você grifa essa palavra, porque com certeza vai ser importante. Outra coisa é afirmações. Geralmente, né, as questões, os enunciados sempre vão cobrar algo parecido aqui com afirmações. Como, por exemplo, o autor defende, o autor estabelece, enfim. A partir das afirmações, né, que você vai ver, principalmente por meio da formação da estrutura dos verbos, né, como elas são utilizadas nas frases, você consegue aí tirar facilmente essas informações do texto. Outros detalhes importantes são as perguntas, tá? E o tema de cada parágrafo. É muito importante que você saiba o tema do texto, do que o texto se refere. Isso pode ser facilmente percebido quando o texto tem um título, tá? Geralmente o título ele traz o tema do texto, mas quando não tem, você precisa se atentar muito bem para perceber qual é o tema. Além disso, quando o texto é composto por vários parágrafos, tenha certeza que cada parágrafo tem um tema e você precisa perceber. Mas sem enrolar demais, vamos direto aqui à prática, tá? Para você entender como você vai fazer a interpretação textual. Então eu criei um texto aqui, tá? Um texto curto para a gente poder analisar juntos. Ó. Esse texto ele trouxe um título, tá? A importância de estudar com estratégia. Então, o que é que você espera que esse texto vai trazer? Ele vai falar sobre a forma, né? A importância de estudar, mas não estudar de qualquer maneira, estudar com estratégia. Vamos ler, ó. Muita gente acha que estudar é só ler várias vezes o mesmo conteúdo, mas isso nem sempre funciona. Perceba que ele traz aqui duas afirmações importantes, ó. A primeira é que muita gente acha que estudar é só ler muitas vezes, mas ele vai trazer uma oposição, uma visão contrária a isso, que está expressada aqui no mas. Mas isso nem sempre funciona. Tá? Ele está agora expondo a visão dele, que nem sempre ler demais ou ler várias vezes o mesmo conteúdo vai dar certo. Aí ele agora vai dizer aqui, ó, o nosso cérebro aprende melhor, etc. Essa parte aqui é uma explicação de por que nem sempre isso funciona, tá? Ele agora vai trabalhar essa afirmação aqui que ele trouxe, ó. Ele disse que isso nem sempre funciona e agora ele vai dizer o porquê. E aí ele fala, o nosso cérebro aprende melhor quando usamos métodos estratégicos, como? E aqui, ó, a partir desse como, ele vai começar a trazer quais são os métodos estratégicos. Quais são esses métodos? Como?
revisar em intervalos, resolver questões e ensinar o que aprendemos. Então, perceba que ele trouxe 3 coisas aqui, ó. Revisar em intervalos, resolver questões e ensinar o que aprendemos são métodos estratégicos, segundo o autor. São formas estratégicas de estudar. Isso ajuda, olha, agora ele está trazendo uma consequência. Se você realizar essas 3 coisas aqui, que são as causas, você vai ter um resultado, você vai ter uma consequência. Que consequência é essa? Isso ajuda a fixar o conteúdo na memória de longo prazo e evita aquele branco na hora da prova. Perceba que nesse primeiro parágrafo aqui, ó, qual é o tema desse parágrafo? Ele está falando sobre o estudo, né? Como você tem que estudar, qual é a forma correta de estudar. E ele defende aqui, tá, que a forma correta de estudar é baseada em métodos estratégicos. Perceba que a gente está fazendo aqui uma análise completa do texto, tá? E esses métodos estratégicos, eles consistem em 3 coisas, segundo o autor: revisar em intervalos, resolver questões e ensinar o que aprendemos. E a consequência, né, o que vai resultar disso aí é fixar o conteúdo na memória de longo prazo e evita aquele branco na hora da prova. Então, perceba que a gente aqui, ó, destrinchou e esmiuçou o primeiro parágrafo. É assim que você lê um texto, tá? Vamos para o segundo parágrafo agora. Além disso, olha só, aqui a gente tem outra conjunção, tá? Enquanto essa conjunção aqui de cima, esse mas, ele é oposição, ele trouxe uma ideia diferente da ideia expressa na primeira linha aqui em cima, essa outra aqui, além disso, é uma conjunção aditiva, então ele vai trazer uma adição, ele vai complementar aquela ideia. Então perceba que esse parágrafo foi introduzido por meio de uma conjunção que vai complementar a ideia que está acima. Então, além disso, né, vamos acrescentar mais coisas. Estudar com organização reduz a ansiedade e aumenta a confiança. Olha só, aqui ele trouxe uma causa, né? Estudar com ansiedade produz um efeito. Que efeito é esse? Reduzir a ansiedade e aumentar a confiança. Por isso, olha, por isso, outra conjunção aqui agora envolvendo aqui conclusão. Por isso, né, a partir disso, conclui-se disso, vale a pena montar um cronograma, dividir o conteúdo em partes menores e manter uma rotina equilibrada com pausas e descanso. Por que que eu vou montar um cronograma, dividir o conteúdo em partes e manter uma rotina equilibrada? Porque, segundo ele, isso aqui seria estudar com organização, tá? Fica subentendido aqui, ó. Quando ele fala estudar com organização, ele está subentendido aqui no texto que ele se refere a montar um cronograma, dividir o conteúdo em partes menores e manter uma rotina equilibrada com pausa de descanso. E por quê, né? O que é que isso vai fazer? Vai reduzir a ansiedade e aumentar a confiança, que está lá em cima. E aí ele conclui aqui, ó, quem, né, uma conclusão, poderia ter aqui o porquê, né? Porque quem estuda com estratégia não apenas aprende mais, né? Não apenas aprende mais do que quem estuda sem estratégia, mas aqui, esse mais aqui, ó, ele é diferente desse aqui de cima, tá? Esse mais, ele dá a ideia de adição, de somar. Então, quem estuda com estratégia, além de aprender mais, ganha tempo e qualidade de vida durante a preparação. Então, ele trouxe aqui, nesse segundo parágrafo aqui, qual é o tema dele. Ele está falando sobre as consequências de quem estuda com estratégia. Ele trouxe aqui, né, o estudo organizado, que segundo ele é um estudo estratégico, que vai ser marcado aí por um cronograma, dividir o conteúdo em partes menores e manter uma rotina equilibrada. Disse que isso, né, vai reduzir aqui a ansiedade e aumentar a confiança. E além disso, né, além de aprender mais, como está aqui, o aluno ele vai ganhar tempo e tem um aumento aí na sua qualidade de vida durante a preparação. Perceba, de um texto simples, tá? Um texto curto, a gente conseguiu aqui tirar dele bastante informação. Aí agora a gente vai lá no enunciado responder. Agora uma questãozinha sobre compreensão, tá? Baseado neste texto aqui. Vamos ler a questão. De acordo com o texto, eu vou até apagar aqui, tá? Os grifos que a gente fez, para não ficar muito poluído. E quando a gente voltar para fazer a análise, ficar mais simples a gente conseguir enxergar. Olha só. De acordo com o texto, qual é uma vantagem de estudar com estratégia? Vamos lá.
Ó, quando ele falou aqui, ó, sobre estudar com estratégia, ó, métodos estratégicos, né? E ele trouxe aqui quais são esses métodos e ele trouxe a vantagem aqui, ó, ajuda a fixar o conteúdo na memória de longo prazo e evita aquele branco na hora da prova. Perceba que estudar com estratégia, né, que está marcado aqui no primeiro parágrafo, ele trouxe aqui como é que esse estudo é feito em intervalos, resolvendo questões, ensinando, etc, etc, e trouxe a consequência, o que é que ele gera. Fixa o conteúdo na memória de longo prazo e evita aquele branco na hora da prova. Vamos ver as afirmações. Letra A. Facilita a leitura de livros mais complexos. O autor não falou isso no texto, tá? Então, essa aqui não é. Letra B. Garante a aprovação imediata em qualquer prova. O autor também não tratou sobre isso aqui. Letra C. Elimina a necessidade de revisar o conteúdo. Ele não falou sobre isso. Letra D. Ajuda a fixar melhor o conteúdo na memória e reduz a ansiedade. Ó, ajuda a fixar o conteúdo na memória. Tá aqui. E, além disso, né, ele trouxe aqui, ó, somando, além disso, no parágrafo seguinte, reduz a ansiedade. Então, quais são as consequências do estudo estratégico, né, segundo o autor? Fixa o conteúdo na memória de longo prazo, evita o branco na prova, né, que está relacionado a essa memória de longo prazo, e, além disso, reduz a ansiedade e aumenta a confiança. Tá? Então, aqui, letra D seria a nossa resposta, porque está de acordo com o texto. Ajuda melhor a fixar melhor o conteúdo na memória e reduz a ansiedade. Letra E, permite decorar conteúdo com mais rapidez. Perceba que em nenhum momento o autor falou sobre decorar conteúdos, tá? Não é interessante decorar conteúdos, vocês precisam entender e guardar os conceitos. Decorar não é mais utilizado aí no processo de educação, tá? Então, resposta aqui, letra D. Essa aqui foi uma questão de compreensão, por quê? Perceba que ele começa aqui, ó, de acordo com o texto, né? Como eu falei para vocês. E essas palavras aqui, né, que está na resposta, elas estão aqui no texto, ó. Fixa o conteúdo na memória e reduz a ansiedade. A gente tirou isso aqui diretamente do texto. Agora vamos ver um exemplo de questão de interpretação. Diz assim, ó. O que o autor pretende transmitir com a frase evita aquele branco na hora da prova? Perceba que aqui eu estou indo além, né? Eu peguei aqui uma figura de linguagem, né? Que é aquele branco na hora da prova, que é aquele branco, é o esquecimento, é a falta de memória, a perda de memória, né? Então, evita aquele branco na hora da prova. Perceba que aqui eu estou indo um pouco além do texto. Eu estou pegando uma afirmação do autor e dizendo o que é que isso aqui vai significar. A partir disso aqui, o que é que você conclui, não é? Por isso a gente fala que é uma questão de interpretar. A letra A diz assim, ó, que o conteúdo deve ser sempre decorado antes da prova. Não é isso que o autor defende, tá? Não está de acordo com o texto. Que é comum esquecer tudo se o aluno não dorme bem. Ele em nenhum momento fala sobre dormir. Então, também não. Que estratégias de estudo ajudam a lembrar do conteúdo no momento necessário. Ele fala no texto, tá, sobre estratégia de estudo e ele fala sobre fixar o conteúdo na memória. Ele não fala com estas palavras, porque é uma questão de interpretação. Não estou mandando ir buscar no texto, é concluir a partir do autor. Então, aqui seria a resposta, né? Que dá a entender, ó, fixar na memória, né? Que é lembrar o conteúdo, que ele falou exatamente aqui, que a gente até já destacou. Fixa o conteúdo na memória. E quem faz isso são as estratégias de estudo, né? Que ele falou aqui em cima, ó. Métodos estratégicos, ok? Então, essa aqui seria a resposta. Vamos ver as próximas, né? As outras aqui. Que é normal esquecer tudo durante a prova, mesmo estudando. Ele não falou sobre isso, ele não fala que é normal esquecer. Que estudar em cima da hora pode ser uma boa estratégia, pois utiliza a memória de curto prazo. Também ele não falou sobre nada de estudar em cima da hora. Então perceba, né, a diferença aí de uma questão de compreensão, que foi essa anterior, que eu vou lá no texto e vou puxar, né, o que está explícito lá, o que o autor falou, e vou ver nas afirmativas aqui qual seria a resposta adequada. E uma questão de interpretação, eu vou, a partir do que o autor falou, sem extrapolar, sem exagerar o que ele disse, também sem omitir ou sem colocar a minha visão, tá? É a visão do autor, eu vou ver o que o texto quis que eu concluísse, o que o texto quis me informar, tá bom? Então, isso aqui seria uma questão de interpretação textual. Porém, talvez mais importante do que saber o que tem que fazer, do que saber a forma correta de interpretar e analisar um texto, seja talvez o que não deve ser feito, os erros que você precisa evitar no momento que você vai ler o texto.
Então, existem muitos erros, tá? E eu destaquei aqui 5 deles baseado na minha experiência, tá? Que eu mais vejo os alunos cometendo. Então, a gente vai trabalhar aqui cada um deles e para que você não cometa, tá? E você mande bem aí nas suas interpretações textuais. Bem por cima aqui, tá? Vou só listar cada um e a gente vai detalhar mais para frente. Primeiro seria confundir interpretação com opinião pessoal. O segundo seria ter pressa imprudente, né, que é ler o texto por alto ou tentar adivinhar apenas pelo enunciado, pelo título ou pelas questões. Generalizar ou extrapolar o que está no texto, desconsiderar o contexto e não perceber a intenção do autor. Vamos agora trabalhar cada um desses pontos. Primeiro erro aqui, tá? A questão da opinião pessoal. Esse erro é muito, muito, muito comum. Eu vejo muito aluno bom cometendo esse erro aqui, principalmente hoje em dia, tá? Com esse cenário polarizado que a gente tem da política nacional. Muitas vezes você é de uma vertente política ou de outra vertente política e o texto ele tá trazendo alguma coisa que você não concorda, que não tá de acordo com a sua visão e tudo bem, tá? E aí a questão ela vai dizer assim, de acordo com o autor, de acordo com o texto, e você fica querendo jogar ali nas respostas aquilo que você acha, a sua forma de ver o mundo. Porém, a questão ela não está ali para saber o que você pensa, tá? Questões que querem saber o que você pensa geralmente são questões abertas, em que se pede a sua opinião. Quando a questão não pedir a sua opinião, você não dá a sua opinião, porque o seu objetivo ali é ser aprovado, tá bom? A questão ela não está ali para te doutrinar, pelo menos acredito eu. Ela está ali para te mostrar a visão de um autor que você pode concordar ou não. Mas o enunciado e a pergunta ela vai perguntar de acordo com aquele autor. E é de acordo com aquele autor que você precisa responder. Vou para um exemplo aqui, tá? Que vocês vão entender muito bem. Vamos considerar esse texto aqui, ó. Texto de exemplo, tá? O aumento da uberização nas relações de trabalho fragiliza as garantias trabalhistas. Um texto curtinho, tá? Basicamente aí uma frase simples. E ele vai dizer o seguinte, né? Ele está tratando aqui ó, sobre a uberização e que essa uberização ela fragiliza as garantias trabalhistas. Para quem não sabe, tá? Uberização é um conceito que foi cunhado aí nas ciências sociais e ele não está ligado apenas ao trabalho de Uber, né? Que é aquela pessoa que vai dirigir e levar pessoas... passageiro, né? Fazer o transporte de passageiros. Mas esse trabalho uberizado é qualquer trabalho que você vai fazer por meio de aplicativos e que você não tem garantias trabalhistas. Por exemplo, aqui, vocês estão assistindo no YouTube, né? Estou dando aula aqui pelo YouTube. Aqui no YouTube eu não tenho carteira assinada, eu não tenho salário, muitas vezes, né? Você pode ter alguma remuneração ou outra, enfim. Mas eu não tenho aqui férias, nem 13º salário, nem nada do tipo. Ou seja, os direitos trabalhistas, né, desses profissionais que estão em uberização, eles não são aí garantidos. Por conta disso, né, segundo essa frase, segundo esse autor, existe aqui uma fragilização das garantias trabalhistas. Mas aí vamos dizer que você conhece, né, ou você mesmo já trabalhou com Uber ou com alguma plataforma de aplicativo, prestando serviço, enfim, não interessa do que. E você pode ter uma visão muito positiva sobre isso. Você pode dizer, poxa, professor, mas eu estava desempregado e aí foi uma forma de eu conseguir um dinheiro, sustentei minha família, consegui ganhar até mais do que eu ganhava no trabalho. Ou, professor, mas eu consigo uma grana extra, né? Dar uma qualidade de vida melhor para minha família, eu não tenho horário, eu trabalho no dia, no momento que eu quero, enfim. Você pode ter 1 milhão de razões para dizer que a uberização é uma coisa positiva na sua forma de ver. Porém, vamos ver essa questão aqui, ó. De acordo com o texto, ou seja, com este texto acima, é correto afirmar que, ou seja, você vai considerar o texto acima. O que é que o texto acima fala? Que a uberização fragiliza as garantias trabalhistas, tá? É isso que o texto fala. Vamos ver aqui, ó, que o aumento da uberização nas relações de trabalho aumenta as oportunidades para as pessoas desempregadas que não conseguem vagas em empregos tradicionais. Você vai me dizer, professor, eu concordo com isso, eu trabalhei muito tempo e foi muito bom, eu trabalho até hoje e para mim é a melhor coisa que aconteceu. Não interessa, tá? Por que não interessa? Porque ele fala aqui, ó, de acordo com o texto. Ele nem sequer está dizendo que está certo ou está errado, gente. É isso que você tem que colocar na cabeça. A questão aqui, ela não está para defender um ponto, ela está para você entender, de acordo com este texto que foi abordado aqui, o que é que a gente pode concluir dele. Ela quer saber se você tem a capacidade de compreender e interpretar o texto. Ela não quer saber a sua opinião. Então, neste caso, a partir desse texto, eu posso concluir que o aumento da uberização aumenta as oportunidades para pessoas desempregadas que não conseguem vagas de empregos tradicionais? Não. De acordo com esse texto aqui, eu não posso concluir isso. Por conta disso, está
errado, tá? Eu espero muito que vocês tenham entendido, tá? Eu sei que isso aqui, principalmente hoje em dia, acaba sendo muito polêmico. Sempre que eu vou dar aula sobre esse tipo de conteúdo, acaba gerando debate muito grande na sala de aula. Mas eu queria que vocês entendessem isso. A questão não é sobre opinião, não é sobre política, não é sobre nada. A questão é sobre interpretar e compreender. Tá aqui o texto. Você consegue interpretar e compreender esse texto? É isso que a questão vai buscar, tá? Então vamos baixar aí um pouquinho esses ânimos, tentar responder a questão de acordo com o que ela está pedindo, tá? Para que você possa ser aprovado. O meu objetivo aqui não é te convencer de A, não é te convencer de B, não é te convencer de nada. Meu objetivo aqui é que você seja aprovado, tá bom? Vamos para o próximo tópico. E o segundo erro, tá, que eu queria apresentar aqui para vocês é a pressa imprudente. Gente, eu já vi muito aluno meu bom, aluno que estuda, que dominava o conteúdo, que acabou perdendo questões por conta justamente da chamada pressa imprudente. E, infelizmente, tá, não é querendo falar mal de ninguém, nem diminuir o trabalho de ninguém, mas tem muitos professores que quando vão ensinar a interpretação textual, eles vão começar a aula assim, ó. Eu vou te ensinar a interpretar o texto ou compreender o texto sem ler o texto. Você vai apenas aqui nas afirmativas, tenta ler e você vai conseguir responder e você vai ganhar tempo, etc, né? Na minha opinião, eu não acho que você deva fazer isso, tá? Porque o risco de você perder uma questão, que poderia até ser uma questão simples, por besteira, é muito grande, gente, é muito grande. Geralmente em concurso, Enem, vestibular, você tem um tempo para responder a questão. Você tem de 3 a 4 minutos, aí dependendo da prova, para responder cada questão, o que é mais do que suficiente, tá? Para você conseguir interpretar o texto e responder aí várias afirmativas. Então não tem por que você se desesperar e tentar ficar tentando burlar a prova, tá? Tenta fazer a prova do jeito que ela tem que ser. Eu trouxe um exemplo aqui, uma questão que eu criei só para exemplificar o que eu quero dizer. Vamos tentar fazer essa questão aqui sem texto, tá? Diz assim, ó. De acordo com o texto, o perigo do aumento da poluição para a vida no planeta. Esse aqui é o título do texto, tá? O perigo da poluição para a vida no planeta. O aumento da poluição, e aí trouxe as afirmativas, vamos analisar junto. Primeiro, o aumento da poluição é positivo para a qualidade de vida? Você vai dizer, Pô, professor, claro que não é positivo, né? Como é que o excesso de poluição vai ser positivo? Claro que não é. Então, não seria. é positivo para algumas espécies? Você vai dizer, Poxa, professor, mas a poluição vai ser positiva para espécies? Não faz sentido, essa daqui também não é. letra C, ameaça extinguir a vida no planeta. Olha, legal. O excesso de poluição, né, o aumento da poluição pode sim trazer aí a extinção da vida, então essa aqui seria a resposta. Letra C. Letra D, é irrelevante para o desenvolvimento econômico. Se você já estudou um pouquinho sobre poluição, desenvolvimento econômico, você sabe que a poluição ela se intensificou bastante aí depois da Revolução Industrial, por meio aí do desenvolvimento desenfreado, né, da economia moderna, e isso aí trouxe um aumento, né, muito grande da poluição. Então, não é irrelevante o desenvolvimento econômico para questões de poluição, essa aqui estaria incorreta. Aí você vai dizer, Olha só, consegui responder uma questão sem ler o texto. Ganhei uma questão muito fácil, show de bola. vou convidar vocês, tá? Só para a gente ter aqui a confirmação, para a gente ler o texto. Vamos lá. Lê o texto aqui com calma, tá? O texto aqui, ó, o perigo do aumento da poluição para a vida no planeta. O primeiro parágrafo está aqui, ele diz assim, ó. O avanço do desenvolvimento econômico, especialmente a partir da Revolução Industrial, trouxe inúmeros benefícios à sociedade, como o crescimento urbano e tecnológico. No entanto, ou seja, se opondo ao que está aqui em cima, apesar de ter trazido esses benefícios, né, que seria o crescimento urbano e tecnológico, esse progresso também resultou no aumento significativo da poluição, ou seja, o desenvolvimento econômico produziu poluição, muitas vezes tratada como um efeito colateral inevitável do crescimento. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, o tema dele é o desenvolvimento econômico, né? Como ele trouxe coisas positivas, mas que, por outro lado, também ele contribuiu aí para a poluição. Vamos ler agora aqui o segundo parágrafo, tá? Então, a gente já confirmou aqui que a D não tem como ser a resposta porque ele não é irrelevante, tá? Diz assim, ó, os impactos da poluição são amplamente sentidos entre os seres vivos, a contaminação do ar, da água, do solo contribui para o surgimento de doenças, a degradação de habitats e a redução de biodiversidade, afetando diretamente a saúde de humanos, animais e plantas. Então, olha só, ele está dizendo que a poluição faz mal aí às espécies, está confirmando lá a resposta que a gente deu, né? Vamos ver o último. Embora o aumento da poluição seja nocivo para a maioria das espécies, ele pode favorecer
a proliferação de certas bactérias adaptadas a ambientes hostis. Mesmo que diversas espécies sejam levadas à extinção, a poluição dificilmente provocaria a extinção total da vida no planeta, especialmente por conta da resistência de micro-organismos a condições extremas. Ou seja, de acordo com este autor aqui, tá, que escreveu este texto, a poluição não ameaçaria extinguir por completo a vida no planeta. Estaria errado a letra C. A poluição, pelo contrário, o que é que ela faz? De acordo com o texto, ela favorece. Olha só aqui, vou até grifar, ó. Ela favorece a proliferação de certas bactérias adaptadas a ambientes hostis. Então, a resposta aqui seria letra B, é positivo para algumas espécies, tá? Não é a letra A, positivo para a qualidade de vida, porque aqui seria, no geral, várias espécies são prejudicadas. Não ameaça, tá? Segundo o autor, extinguir a vida na Terra. Ó, vou grifar aqui também, ó. A poluição dificilmente provocaria a extinção total da vida no planeta. Então, não tem como ser essa daqui. E a letra D também a gente já viu que não é. Então, perceba que, antes de ler o texto, era muito óbvio que a resposta era a letra C. E após a leitura do texto, ficou claro que a resposta é a letra B. Por que isso acontece? Porque não existe consenso na academia. Vocês vão achar vários autores que pensam A, vários autores que pensam B, vários autores que pensam C. Existem aqueles que são a maioria, né, que é a opinião prevalente na academia, mas muitas vezes os textos eles vão vir de opiniões de minorias, né, que são opiniões divergentes. Então vocês precisam, gente, precisam ler o texto, tá? A minha recomendação aqui de coração, se você quiser mandar bem na prova, é leia o texto, mas não leia de qualquer jeito, leia do jeito que eu estou ensinando, de modo otimizado, gravando ali, grifando tudo que você precisa, tudo que você está entendendo, todas as conclusões que você está tirando a partir daquele texto, tá? Isso é muito importante. Porém, existem casos que realmente o texto ele é irrelevante. Que casos são esses? São aqueles casos que a questão não fala sobre o texto. Vou dar exemplos aqui para vocês. Olha só, essa questão aqui, ó. Ele trouxe um texto, tá? Desafios do estudo da morfologia na língua portuguesa. E aí ele trouxe o texto aqui embaixo e a gente vai aqui para o enunciado. Entende-se, em língua portuguesa, morfologia como sendo. Aqui, ó, no enunciado, ele não faz menção ao texto, ele não pergunta de acordo com o texto. Então, o que é que ele quer saber aqui? A opinião prevalente, né? Aquilo que é claro, aquilo que uma pessoa que estudou esse conteúdo conseguiria responder. E o que seria isso? O conceito de morfologia em língua portuguesa. Em língua portuguesa, o que é morfologia? E aí a gente vai ver. Estudo da estrutura, formação e classificação de fonemas? Não. Estudo da estrutura, formação e classificação de palavras? Exatamente. Morfologia é isso. Estudo da estrutura, formação e classificação das palavras. Letra C. Estudo da estrutura, da formação e classificação de orações? Não. Estudo da estrutura, formação e classificação de textos? Não. De palavras. Então, nesse caso aqui, ó, eu não preciso do texto para responder. Por que, professor, que eu não preciso do texto para responder? Porque ele não perguntou de acordo com o texto. Mas vai que no texto aqui o cara trouxesse um conceito diferente sobre morfologia e ele dissesse de acordo com o texto, eu preciso entender o que é que o autor defendeu no texto, gente, para poder responder aqui adequadamente. Então, eu preciso que vocês guardem isso. Outro exemplo que o texto é desnecessário são geralmente questões aí de gramática. Ele trouxe o mesmo texto aqui, ó, Desafios da Morfologia, tá aqui o texto, e fala no trecho, e ele até trouxe o trecho aqui que ele se refere, trecho é, critérios morfológicos como aspectos sintáticos, fala assim, ó, as palavras sublinhadas, que no caso é morfológicos e sintáticos, são acentuados por, ou seja, ele está cobrando aqui regras gramaticais, regras de acentuação gráfica. Eu não preciso do texto para analisar o motivo de esta palavra e esta aqui ser acentuada. Então, nesse caso, eu não precisaria do texto, tá? São dois exemplos aí, tanto esse quanto esse aqui, de que você não precisa do texto. Mas se ele fala, conclui-se do texto, a partir do texto, de acordo com o texto, você precisa ler o texto. E a minha recomendação é que você leia, tá bom? Então, aqui só para a gente responder, né, para não ficar sem resposta, tanto essa como essa aqui, elas são proparoxítonas, né? A gente sabe que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, serem paroxítonas não, oxítonas não, ditongos não, serem aqui proparoxítonas, letra D, tá bom? Outro erro muito comum, tá, que é cometido aí por muita gente, é a chamada generalização ou extrapolação ao texto. O que é isso? É a partir de uma afirmação que está no texto, de fato está ali, você fazer afirmações ou generalizar ou extrapolar para coisas que não estão no texto, tá? Trouxe um exemplo aqui para ficar muito claro o que eu estou dizendo. Olha só, vamos ler junto aqui o texto comigo. Diz assim, ó.
Os cães da raça Border Collie são conhecidos por sua inteligência, e facilidade de treinamento. Muitas vezes são escolhidos para tarefas como pastoreio e competições de agilidade devido à sua obediência e energia. O que é que esse texto está dizendo aqui? Ó? Ele trouxe, né, essa raça específica de cachorro aqui, que é o Border Collie, diz que eles são conhecidos por sua inteligência, ou seja, eles têm uma inteligência ok, destacada, e facilidade de treinamento. Beleza. E eles também são usados, né, muitas vezes, ou seja, nem sempre, mas muitas vezes, para tarefas como pastoreio, competições de agilidade devido à sua obediência e energia, ou seja, são cães obedientes que têm muita energia. Isso é o que está no texto. Vamos ver as generalizações e extrapolações, tá? Trouxe aqui 4 exemplos. O primeiro diz assim, ó: todos os cães de pastoreio são da raça Border Collie. O texto fala muitas vezes. Eles são usados para a tarefa de pastoreio. Ele nem fala que todos os Border Collies fazem pastoreio, até porque ainda existem aqui no próprio texto outra coisa que eles fazem, né, que são competições. Porém, vão existir, obviamente, cães que são Border Collie e não fazem nem pastoreio nem competições. E vão existir cães que fazem pastoreio e competições que não são Border Collie, porque ele não fala aqui. Todos os cães pastores ou todos os cães que fazem pastoreio são da raça Border Collie. Por isso, isso aqui é uma extrapolação ou generalização do texto, tá? A segunda, ó: todos os cães da raça Border Collie desempenham tarefas de pastoreio. Como eu falei aqui, ó, ele fala muitas vezes, e não são só tarefas de pastoreio, mas também competições, tá? E quando ele fala muitas vezes, ele deixa claro que nem todos vão fazer isso. Então, está extrapolando o texto. Os cães da raça Border Collie são recordistas em competições. Eles falam aqui que eles são escolhidos para competições de agilidade, mas eles não falam, o texto não fala nada sobre recordes, né? Sobre o desempenho final aí em relação a outras raças. Dá a entender que eles têm aí um bom desempenho por conta de eles serem escolhidos para essas atividades, mas não fala nada sobre recorde, né? Recorde é uma coisa já aí exagerada, tá? Então, ó, por fim, os cães da raça... Opa, ficou errado aqui, é Border Collie. São os animais mais inteligentes entre os canídeos. O texto aqui ó, aponta para a sua inteligência, tá? Ou seja, ele tem uma inteligência aqui que é um destaque, mas não fala que eles são os mais inteligentes entre os canídeos. Então, aqui também uma extrapolação, tá? Então, aqui está o texto, 4 situações em que houve extrapolação. Outro erro muito comum, tá, cometido aí por muitos alunos, e está relacionado também à leitura imprudente, que é você desconsiderar o contexto, tá? Como eu já deixei muito claro aqui, o contexto do texto é muito importante, muitas vezes, para você responder adequadamente uma questão. Vamos ver essa outra questão aqui, ó. De acordo com o texto, a frase ganha tempo e qualidade de vida significa o quê, né? Perceba que você fala aqui, ó, apenas ganha tempo e qualidade de vida é muito aberto, né? Pode significar muitas coisas. Né? Vamos lá para as questões, ó. Alternativas. Letra A, decorar o conteúdo mais rápido. Decorar o conteúdo mais rápido pode estar relacionado a ganhar tempo e melhorar a qualidade de vida? Pode. Mas ele pergunta de acordo com o texto, né? Então, eu preciso considerar o contexto. Que a pessoa pode estudar qualquer conteúdo sem esforço, muito estranho isso aqui, tá? Mas pode ter um texto que fale sobre isso, desde que use cronogramas. Se a ideia do texto for essa, poderia ser a resposta. Que a memorização é automática, também é um conceito duvidoso, mas poderia estar sendo defendido no texto, quando se repete o conteúdo várias vezes. Letra D, que estudar com estratégia permite otimizar o tempo e reduzir o estresse durante a preparação. Aqui, né, se a gente fosse usar a lógica, poderia ser a letra A ou a letra D, né? Mas vamos considerar o texto. Esse texto a gente já leu junto aqui, tá? Então, eu vou direto aqui à resposta, tá? Ele tá falando lá da frase ganha tempo e qualidade de vida durante a preparação. Quando você vai ganhar tempo, né? Aqui ele fala de estudar com estratégia, né? Então, quando você utilizar métodos de estudo estratégicos. Então, a resposta seria essa daqui, ó. Que estudar com estratégia permite otimizar o tempo, tá? Onde está otimizar o tempo, professor? Tá aqui, ó. Quando ele fala aqui, né, de ganha tempo. Estudar dessa maneira, né, faz com que você ganhe tempo, então você está otimizando o seu tempo. E reduzir o estresse durante a preparação. Essa redução do estresse ela vai estar aqui no início do primeiro parágrafo, que é a organização, reduz a ansiedade e aumenta a confiança, tá? Então, de acordo com o texto, considerando o contexto, a resposta seria aqui a letra D, tá bom? Vamos seguindo aqui. E esse aqui também é um erro muito comum, tá?
que é não perceber a intenção do autor. Geralmente, essa dificuldade de compreender a intenção do autor, ela vai estar relacionada a textos que utilizam figuras de linguagem ou ironia, né, quando não fica muito claro aquilo que o autor está tentando dizer, se você ler desatentamente. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Considerando o texto, a alternativa que apresenta corretamente a intenção do trecho. Aí está aqui o trecho, ó. A mente moderna é, sem dúvida, um espetáculo de dispersão eficiente. Essa aqui é a frase. Então, o que é que o autor quis dizer com isso aqui? A mente moderna é, sem dúvida, um espetáculo de dispersão eficiente. Vamos lá no texto, né, ver em que contexto ele utilizou isso aqui. Então, vamos tentar entender o texto, ó. Mais uma vez aqui com vocês, passo a passo, como a gente interpreta um texto. Com o avanço da tecnologia, ele está falando aqui, ó, de avanço da tecnologia, a arte de se concentrar, ele está falando arte de se concentrar, tornou-se um verdadeiro luxo. Ou seja, é raro, é difícil você conseguir se concentrar. Então, ele dá a entender aqui, tá, que se concentrar, a arte de se concentrar seria uma coisa positiva e que está sendo prejudicada aqui com o avanço da tecnologia, né, se tornando aqui um verdadeiro luxo. É como se eu dissesse assim para vocês, ó, com o aumento do preço dos alimentos, comer bem é um verdadeiro luxo. O que é que eu estou querendo dizer? Comer bem é uma coisa que eu estou considerando positiva, estou criticando o aumento dos preços e dizendo que se tornou mais difícil comer bem por conta desse aumento. A mesma coisa aqui, o avanço da tecnologia trouxe prejuízo a uma coisa que seria positiva, que é a arte de se concentrar, porque ela tornou-se rara, né? Tornou-se um luxo. Afinal, quem precisa de foco quando se pode trocar de aplicativo a cada 10 segundos? Perceba que aqui tem uma crítica embutida, né, nessa frase. É uma interrogação, é uma pergunta, mas uma pergunta irônica. É como se eu dissesse, com a questão dos preços dos alimentos, comer tornou-se um luxo. Eu digo, afinal de contas, quem precisa comer bem, né? Quem precisa comer bem? Eu estou sendo irônico. É ideal que as pessoas se alimentem bem. Então, aqui, para o autor, seria ideal que as pessoas tivessem concentração, que as pessoas tivessem aqui foco, tá? Mais uma vez, por meio da ironia, ele está destacando que isso aqui são aspectos positivos. Então, afinal, quem precisa de foco quando se pode trocar de aplicativo a cada 10 segundos? Então, para o autor, trocar de aplicativo a cada 10 segundos é uma coisa ruim, porque prejudica a concentração e o foco. Vamos seguindo. É fascinante como conseguimos começar o dia lendo um artigo sobre produtividade, ou seja, ele trouxe uma coisa que para ele é positiva, né? Ler um artigo sobre produtividade e terminá-lo assistindo a vídeos de gatinhos tocando piano. Isso aqui para ele seria uma coisa menor, uma coisa com importância menos elevada, né? Enquanto ele é que está fazendo a questão da proporcionalidade, né? Isso aqui é uma coisa muito importante, isso aqui é uma coisa que não vale nada ou quase nada. Então, você começa o dia fazendo uma coisa aqui, ó, muito importante, que é ler artigos sobre produtividade, e termina meio que jogando seu tempo fora assistindo vídeo de gatinho tocando piano. E aí vem a famigerada frase: a mente moderna é, sem dúvida, um espetáculo de dispersão eficiente. Gente, dispersão é da ideia oposta aqui de concentração. Pode estar concentrado ou disperso. Se ele inicia o texto dando a entender que a concentração seria uma coisa positiva, ele aqui está tratando a dispersão como uma coisa negativa. Então, a mente moderna é, sem dúvida, um espetáculo de dispersão eficiente. Ele está dizendo que é uma coisa negativa, não é? Então, considerando isso, vamos para as alternativas aqui, ó. Letra A. Elogiar a capacidade do cérebro contemporâneo de lidar com múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Não é isso que ele está fazendo. Em nenhum momento ele faz esse tipo de elogio aqui no texto, tá? Criticar de forma irônica a dificuldade atual de manter a atenção, concentração, que virou um luxo, em meio a distrações digitais, que é justamente aqui o avanço da tecnologia, aplicativo de trocar de tela a cada 10 segundos, é exatamente o que ele está falando aqui. Ele está fazendo uma crítica de forma irônica, né, utilizando ironia, à dificuldade atual de manter a atenção em meio às distrações digitais. Letra C. Mostra que os vídeos engraçados podem ser benéficos para o alívio do estresse. Ele não fala de modo benéfico dos vídeos dos gatinhos, tá? Ele traz isso aqui no contexto negativo, falando como se fosse inferior ou muito inferior à questão de ler artigos sobre produtividade.
Enfatizar o valor das tecnologias para o desenvolvimento da criatividade, ele não faz isso, é uma crítica à tecnologia. E apontar os benefícios da leitura de artigos de produtividade. Ele fala, tá, de modo positivo sobre os artigos de produtividade, mas ele não aponta que benefícios são esses. Ele deixa subentendido que seria uma coisa boa, mas ele não apresenta, ele não aponta os benefícios, então não tem como dizer que o objetivo dele seria apontar esses benefícios, tá? Por isso está errado aqui, porque ele não trouxe isso no texto. A resposta correta aí é a letra B. Então perceba que a gente precisou aqui entender o que o autor queria dizer com esse texto, porque ele estava utilizando de ironia. Ele estava falando uma coisa, querendo dizer outra. E espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E eu queria agradecer demais você que ficou até aqui nesse vídeo, tá? Saiba que cada minuto que você dedica, que você investe a sua preparação, vai fazer a diferença na sua aprovação. E se você quiser outros materiais, outras aulas como essa daqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Para você ser notificado. Tô sempre trazendo aqui conteúdo de qualidade que vão fazer a diferença aí na sua aprovação, tá bom? Então, ó, beijo grande e até a próxima aula.